Olá, esse vídeo é o primeiro de uma série de 3 vídeos. Nós pretendemos percorrer durante uma sequência de filmagens o seguinte assunto, né? A evolução do cristianismo até o espiritismo cristão. Então nós pretendemos fazer 3 vídeos. O primeiro vídeo, que seria esse, falando sobre o cristianismo, basicamente. Depois, um segundo vídeo falando sobre espiritismo, e o outro falando sobre espiritismo cristão ou espiritismo evangélico, e tentando trazer a diferenciação, os pontos de contato e as semelhanças e as discordâncias entre essas 3 vertentes, né, de pensamento religioso. Então vamos lá, vamos começar então falando um pouco sobre o cristianismo. O cristianismo, ele foi pensado pelo seu grande mentor, no caso Jesus, né, segundo os nossos relatos históricos, para ser algo revolucionário, né? Então, antes de mais nada, é interessante primeiro falar rapidamente sobre a pessoa de Jesus, né? Então, segundo a gente tem aí os relatos e números, de um modo geral, o que prevalece é a imagem de um Jesus que nasceu de uma família humilde, de uma condição humilde, que seguia as tradições do judaísmo, né? A princípio ele teve uma formação religiosa bastante forte dentro do judaísmo, e em um determinado momento ele começa a se colocar em público, porque ele se torna um rabino. Ele seria então um filho de um carpinteiro. Só deixando claro que nós estamos deixando de lado toda a visão mística em torno da questão de Jesus, né? A concepção miraculosa, a virgindade de Maria, a questão de ser Jesus pertencente àquilo que o cristianismo institucional chama de trindade e tudo mais. Nós estamos tentando pegar aqui um Jesus histórico dentro daquilo que nos é mostrado dentro dos registros que são mais aceitos, né? Então Jesus era uma pessoa bastante humilde, que teve uma formação religiosa, e em um determinado momento ele começa, na sua função de rabino, que seria algo muito semelhante a um sacerdote, né? Ele começa a levar sua mensagem. E sua mensagem, ele começa a mostrar pontos de concordância com o judaísmo e pontos de discordância com o judaísmo. Então, de concordância que ele traz seria a figura de um Deus único, né? Então, Jesus ele parte do princípio do monoteísmo, a existência de um Deus único, que seria a grande origem das coisas, e ele traz como revolucionário algumas concepções, como, por exemplo, a de que esse Deus ele teria uma relação de intimidade com suas criaturas, ou seja, com nós. Ele seria então uma figura de um pai espiritual, e nós, como sendo filho dele, nós teríamos então essa proximidade. Então Jesus inaugura uma religiosidade onde Deus se coloca como algo íntimo e extremamente, e traz para a gente algumas condições extremas de reflexão, como por exemplo, já que somos todos nós filhos de Deus, somos todos iguais perante a Ele. Então Jesus vem trazer um sentimento de igualdade muito interessante e revolucionária, que é algo, vamos dizer assim, que causava grande incômodo na época, porque a época de Jesus tratava-se de uma sociedade extremamente escravocrata. Eu acredito que a gente não mudou muito, porque nós tendemos a ter resistência a encarar as pessoas como sendo iguais. Nós tentamos sempre diferenciar e dizer que alguém é melhor do que alguém, seja por condição econômica, normalmente por condição econômica, e muitas vezes a gente coloca uma série de cláusulas morais para justificar nosso entendimento de que alguém é superior do que alguém, e normalmente a gente pensa que aquele que segue a forma de pensar, e quando a gente fala de religiosidade, nós pensamos que pensa e age de forma religiosa semelhante a nós seria superior. Porém Jesus jamais falou isso, muito pelo contrário. Ele dizia que todos nós éramos iguais e não fazia distinção, e não ficava classificando, não, o judeu é melhor do que o samaritano, que é melhor do que o romano, que é melhor do que o grego, por conta de religiosidade, raça ou outras características culturais. Outro ponto revolucionário que Jesus trouxe foi a ideia de uma religião que não estivesse vinculada a templo. É uma contradição depois que, com o passar dos séculos, né, as pessoas, ao começarem a seguir Jesus,
começaram a restaurar a ideia da necessidade de templos e de igrejas, mas Jesus ele deixava isso muito claro, que a gente vai perceber que poucas vezes nós vamos encontrar nos registros do Evangelho situações em que Jesus esteja pregando dentro de uma igreja. Então Jesus traz o conceito de que a religiosidade estaria no coração do ser humano, na prática e na vida no dia a dia, ou seja, um culto que não fosse externo, fosse interno, apesar que com o tempo o cristianismo acabou se apropriando em diversas correntes dessa questão do culto externo, que seriam os ritos, batismos, casamentos e outras coisas de glorificação que são feitas nas igrejas de modo geral, porque Jesus ele deixava muito claro que o templo do homem deveria ser o seu coração, deveria ser o seu sentimento, e que ele deveria sacrificar, porque o conceito de sacrifício era muito forte na época de Jesus, né? O próprio judaísmo fazia sacrifício de animais para purificar pecados, para poder ser ouvido a Deus e tudo mais. Jesus traz uma nova concepção, ele diz assim: não é necessário sacrificar animais, fazer oferendas a Deus. O sacrifício e a oferenda a Deus que você deve fazer é o sacrifício do seu orgulho. Então aqui Jesus ele introduz a questão do perdão, né? E é algo muito revolucionário no pensamento cristão, porque o perdão ele é o grande símbolo do renascimento, porque a partir do momento que eu tento, pelo menos eu tento esquecer o mal que me fizeram, é o primeiro passo para que a gente possa seguir em frente. Então o cristianismo ele vem revestido desse conceito de renascimento, que é reforçado depois diante das histórias que nos são contadas diante da ressurreição de Cristo, né? Então essa ressurreição, na verdade, que foi tão massificado pelas religiões cristãs ao longo do desenvolvimento do cristianismo, nada mais é do que uma forma de tentar expressar o verdadeiro renascimento que Jesus pregou, que é o renascimento que a gente consegue a partir do momento que a gente sacrifica o nosso orgulho, que a gente é capaz de perdoar e se colocar no lugar do outro. E Jesus ele traz então aí uma religião revolucionária que nos permite dar um novo começo, coisa que não era permitida pelo sentimento, vamos dizer assim, de honra que a mentalidade pagã tinha, de que a gente tinha que honrar e conquistar, vamos dizer assim, a justiça por meio da vingança. Jesus vem e traz o conceito: não, é preciso sacrificar o orgulho, perdoar para poder renascer e seguir em frente. Então, no próximo vídeo, nós daremos sequência a esse assunto. Então, um grande abraço e até mais.